Olá, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou aqui ao vivo. Agora são 16 horas mais 35 minutos. Hoje é dia 27 de fevereiro, sábado, e estou entrando com você aqui para que possamos entender a fala da Andresa Urach. E é importante que você, por favor, compartilhe este vídeo. Eu fiz questão de fazer esta live agora porque a Andresa Urach, ela fez uma entrevista, pelo menos o que parece que foi a reportagem que saiu hoje, dia 27, uma reportagem exclusiva do jornal O Dia, o jornal do Rio de Janeiro, o jornal O Dia, e eu gostaria de poder comentar esta fala da Andresa Urach, que ela fala, onde está escrito que, no título da reportagem, Andresa Urach revela, abre aspas, lavagem cerebral da Universal para conseguir doações expressivas. E é importantíssimo que você me ajude a divulgar este conteúdo, porque não é de agora que vem se falando sobre a Andresa Urach, mas essa reportagem, essa entrevista que ela deu aqui para o jornal, é algo muito interessante. Eu vou falar aqui exatamente o que ela falou e eu gostaria que você fizesse uma análise. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do que a modelo e empresária fala nessa entrevista, tá certo? Peço para que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com as demais pessoas. Estamos aqui ao vivo e eu quero agradecer as pessoas que comigo estão chegando aqui neste sábado. É muito difícil eu chegar no sábado e poder fazer uma transmissão ao vivo, mas o assunto é de última hora, foi um assunto exclusivo, porque ela deu uma entrevista bem detalhada, e você vai analisar exatamente o que a Andresa está falando. Independente dela talvez ter voltado, ou ela ter se tornado sócia do Miss Bumbum e coisas do tipo, mas eu gostaria que você analisasse essa entrevista. Analise essa entrevista. Você sabe que teve muita gente que mandou mensagem para mim pedindo que eu entrasse em contato com a Andresa Urach para entrevistá-la, para conversar com ela, mas essa entrevista que ela deu aqui no Jornal O Dia, eu acredito que é bem completa. Eu acredito que seja suficiente para que as pessoas possam entender um pouco o porquê dela ter saído da instituição. Existem pessoas que estão a favor dela, pessoas que não concordam, pessoas que criticam as atitudes dela, mas eu quero dizer para todos vocês que nada acontece por acaso. E dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, eu posso falar isso para você por experiência própria, porque muita gente que entra e me critica sem me conhecer, não faz ideia de que a gente conhece os bastidores. Nós conhecemos a instituição, e a família da Andresa Urach também conheceu, acompanhou o trabalho da Universal. Então, eu quero dizer para você que, talvez você não me conheça, estou entrando aqui ao vivo, quero dizer para você, eu sou um ex-pastor da Igreja Universal. Eu sou sobrinho de bispos da Universal, de 2 bispos antigos da Universal. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Nós somos desde a fundação das primeiras igrejas ou primeiros templos que a Universal inaugurou. Quando eu fui levado até a Universal, só para fazer um breve relato, meu pai já era obreiro quando eu nasci. Só para você ter uma ideia, isso tem mais de 37 anos. Vai fazer 37 anos, na verdade. Então, eu posso falar para você, eu estive dentro dos bastidores, entendi como funciona, não quis ficar, não quis fazer parte do trabalho, porque eu entendi que o trabalho era somente através de meritocracia. Não adianta, por mais que o pastor tenha uma boa intenção, talvez você conheça um ou outro que seja bem intencionado, um pastorzinho que ganha uma ajuda de custo pequena, tá ali com a esposa e tal, mas não adianta, vai chegar uma hora em que ele vai ser colocado numa situação em que ele vai ter que mandar fazer, vai ter que fazer aquilo que é mandado.
Eu conversei recentemente até com um ex-pastor de mais de 18 anos, e é o que ele falou para mim: Davi, não adianta você querer fazer estudo bíblico, não adianta você querer fazer as coisas certas, porque é como se você quisesse preparar para as pessoas um banquete, e eles vêm com fezes e mandam você botar no meio da mesa. Essa que é a verdade. Então vamos ler aqui. Quero agradecer a todo mundo que está comigo aqui, está ao vivo. Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão aqui no chat comigo. Vamos aqui ao que a Andresa Urach falou aqui. Preste muita atenção neste depoimento dela, porque é importantíssimo. E eu quero deixar claro, se você puder mandar o recado até a Andressa. Andressa, eu entendo você e perfeitamente esse sentimento. Eu entendo o que você está passando, eu estou orando pela sua vida. Não tenho aqui o objetivo de expor você, nem difamar ninguém, pelo contrário, é fazer uma matéria jornalística para mostrar um pouco da realidade dos bastidores da instituição. E eu vou mostrar para as pessoas a sua fala, para que seja um exemplo para as demais pessoas, porque lá dentro não se tem um acompanhamento psicológico, não se tem um acompanhamento médico, um acompanhamento que realmente as pessoas precisam, pelo contrário. Então, ela fala aqui, ó, a matéria da Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ela escreve assim: Andresa Urach revela lavagem cerebral, colocou entre aspas. Eu não coloco entre aspas, porque é o que acontece de verdade. Dentro da Universal não existe aspas, existe verdade. Lá acontece uma lavagem cerebral mesmo, da Universal para conseguir doações expressivas. A apresentadora e empresária diz que se sentiu enganada e agora cobra da instituição na justiça as doações realizadas nos últimos anos. Enganada, usada, lesada e traída. Quero dizer para você que essa matéria saiu hoje. Foi atualizado a quase agora às 2 da tarde, e está escrito assim nessa matéria: Andresa Urach vem de uma família que há mais de 30 anos frequenta a Universal e jamais pensou que fosse descer ao inferno, justamente por querer dar o seu, abre aspas, tudo de Deus. Existem períodos dentro da igreja que se chamam fogueira santa. Neles, eles induzem as pessoas a darem tudo o que elas têm para Deus, que você tem que dar mais para Deus do que para você, que você tem que tirar o chão dos pés, que você tem que ficar na total dependência de Deus, que você tem que dar o que você mais gosta, o que você mais ama da parte financeira, para poder ajudar a obra de Deus, relata a modelo e empresária em conversa exclusiva com a coluna. Então, preste bastante atenção, você que é um ex-obreiro, você que é um ex da instituição Universal, foi um ex-empresário, uma pessoa que passou pela Universal. Será que o que ela vai falar aqui nessa entrevista é mentira? Será que é exagero da parte da Andresa Urach que ela vai colocar aqui? Será que ela quer, como alguns têm falado, se promover ou está cuspindo no prato que comeu? Porque é assim que eles intitulam ex. Então, por favor, preste muita atenção. Andresa revela ainda que não pensava em mais nada quando fazia doações. Ela começou a abrir os olhos quando o dinheiro acabou, pois o tratamento passou a ser outro. Abre aspas. A partir do momento que secou o dinheiro e eu não tinha mais de onde tirar, eu fui excluída. Então, eu vi que eles não se preocupavam com alma nenhuma, só com o dinheiro. Se tivessem se preocupado com a minha alma, não teriam me sugado até o último centavo e me descartado como lixo, porque foi assim que me senti. A modelo rompeu com a Universal em novembro passado e agora entrou na justiça pedindo as doações de volta. Abre aspas. Eu quero ter condições financeiras de poder dar faculdade para o meu filho, porque nem isso eu pensei quando eu doei o meu tudo. Porque é assim que eles fazem. É assim que dentro da instituição eles fazem. Você tem que dar o seu tudo. 2 a 3 vezes por ano, os membros obreiros evangelistas, os jovens, as pessoas, até as crianças, dentro daquelas chamadas EBIs, escolas bíblicas, que não é bíblica coisa nenhuma, são induzidas a pegar o que tem para dar. E ela se sentiu assim. E não só ela.
Não só ela. Você vê que tem outros artistas também. E ela fala aqui, ó, a coluna do jornal O Dia pergunta para ela assim: por que você decidiu processar a Universal? Aí ela responde assim: porque eu vi que eu fui enganada, que eles não estão preocupados com a minha alma e que é muito difícil você conquistar as coisas. Passei por muitas necessidades financeiras nos últimos meses e vi o que eles falavam não aconteceu. Olha aí, ó. Isso aqui é um recado para você que já ouviu muito o pastor, o bispo da tua igreja. Não importa se seja universal, pode ser outra parecida, dizendo: não, você tem que pegar o que você tem, porque é dando que se recebe. Você tem que fazer, mostrar a sua fé através da sua oferta, tirar o chão dos seus pés. Você já ouviu muito isso na universidade. Onde estão os milionários da Igreja Universal que ajudaram na construção do templo? Onde estão eles? Então, ela também ouviu esse discurso. Ou será que foi coisa da cabeça dela? Será que foi coisa da cabeça dela? Vamos continuar aqui. Porque eles pregam muito dizendo que o altar não deve nada a ninguém. E eu vi que fui enganada com tudo que eles falaram ou falavam. A única coisa que eu quero é justiça, é ter condições financeiras de dar uma faculdade para o meu filho, porque nem isso eu pensei. Não pensei em absolutamente nada. Eu queria dar meu tudo para Deus e hoje eu vejo que Deus não quer o nosso dinheiro. E que dinheiro não tem nada a ver com Deus. Acho que, acho que você acho que você cobrar, falar para as pessoas que é para dar o seu tudo para Deus, é muito perigoso. Porque muitas pessoas dentro e fora do Brasil devem estar lesadas como eu estou. Então eu acho que hoje eu represento muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil que talvez não tenham nenhuma casa para morar, porque em amor a Deus deram seu tudo e hoje estão no fundo do poço, como eu estive nos últimos meses. Aí o jornal pergunta para ela assim, pergunta para a Andressa assim: você escolheu a dedo um advogado que já batalhou com a igreja na justiça e antes ganhou ou estou errada? Escolhi esse advogado porque ele mora aqui no Rio Grande do Sul, então é mais fácil da gente trabalhar. E também porque ele já ganhou causas na justiça contra a igreja. Então, ele entende do assunto e é um advogado corajoso de enfrentar a igreja. Foi escolhido por desempenhar um ótimo trabalho como advogado. E é verdade. Você que talvez não me conheça, não conheça os outros que têm denunciado a hipocrisia, não entende que Edir Macedo hoje tem um grande poder no Brasil. Ele controla não só as questões do governo, ele tem os seus tentáculos espalhados pelo governo, não só isso, na mídia também, em todos os ramos no Brasil. O Bispo Macedo, hoje, que é um banqueiro, ele adquiriu o Banco Renner, mudou o nome do banco para Digimais, hoje ele é banqueiro, bilionário, e por conta desse poder financeiro, jurídico, ele tem uma grande estrutura jurídica, muitos profissionais têm medo de encarar. Só encara realmente os hipócritas quem vive na verdade ou quem não aceita a injustiça. Então, quando você vê uma pessoa defendendo Edir Macedo, defendendo os seus subalternos, é porque essa pessoa não entende, ela está cega. E ela fala aqui, ó, olha o que a Andresa fala aqui. O jornal pergunta para ela: como eram feitas essas doações? Eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui, para você que está me acompanhando e deu em cheque, fez transferência bancária, eu quero dizer para você, e no final dessa entrevista com a Andressa, que ela está falando aqui para o jornal, estou só repassando, eu vou falar para você o que você deve fazer. Ela fala aqui, ó: essas doações mais expressivas eram feitas praticamente a cada 6 meses. Existem períodos dentro da igreja que se chamam fogueira santa. Nesse período, eles induzem as pessoas a darem tudo que elas têm para Deus, que você tem que dar mais para Deus do que para você, que você tem que tirar o chão dos pés, que você tem que ficar na total dependência de Deus. Será que a Andressa está mentindo?
Eu quero dizer para você que está me acompanhando agora, será que a Andressa Urach está mentindo? Será que não foi isso que você já ouviu na tua igreja, lá na catedral que você frequenta? Muito bem. Que você tem que dar o que você mais gosta, o que mais ama da parte financeira, para poder ajudar a obra de Deus. É isso que eles falam, que Jesus tem que voltar. Então a igreja precisa dessa doação para crescer. Olha só. Dizem que o tudo para Deus vai salvar muitas almas, e eu acreditava nisso. Mas eu vi que quando meu dinheiro acabou, mudou totalmente o tratamento em relação a mim, e eles não se preocuparam em nenhum momento com a minha alma. Porque se tivesse preocupado, não teriam me sugado até o último centavo e me descartado como um lixo. Porque foi assim que me senti. Enquanto tinha muito dinheiro na conta, eu era tratado de uma maneira. E a partir do momento em que secou o dinheiro e eu não tinha mais nada de onde tirar, eu fui excluída. Então eu vi que eles não se preocupavam com alma nenhuma, só com dinheiro. O jornal pergunta para ela assim: você se sentiu enganada ou lesada? Sim, me senti enganada e lesada, porque eu vi que quando eu não tinha mais dinheiro algum, ninguém mais veio me ajudar, me orientar espiritualmente ou perguntar simplesmente se eu estava precisando de um gás para fazer comida para o meu filho. O mês de setembro e novembro foram os piores da minha vida nos últimos anos, porque eu me senti usada, traída, fiquei muito machucada. E eu não tinha condições financeiras nenhuma, porque até meu último salário eu tinha dado na igreja. Eu já estava negativa no banco e eles nem aí não estavam preocupados comigo, com meu filho ou com a minha alma. Como eles sempre pregavam, eu me sentia um objeto. Eu quero dizer para você, será que a Andressa Urach, ela está mentindo? Será que o que ela está falando está exagerando? Por favor, faça chegar esse vídeo até ela. Andressa, eu quero dizer para você, talvez, não sei se você vai assistir isso ou fazer alguém chegar até o seu conhecimento. Pessoas que me conhecem pediram para entrar em contato com você, mas eu falei, olha, ela tem que sentir a vontade e tudo tem o seu momento. Essa entrevista ela é bem completa, eu acredito que não seja nem necessário, porque pelo que o que ela tem demonstrado e falado, não importa quem sou eu para dizer que ela está errada, certa ou errada, porque o que acontece com a Andressa Urach hoje é o reflexo da falta de atenção da instituição, da falta de amor, de olhos da instituição para com eles. Você não é a primeira que eles sugam e depois jogam fora. Não é a primeira. E nem vai ser. Nem vai ser. E aí o jornal pergunta para ela assim: em que momento você percebeu que estava sem dinheiro, sem amparo e resolveu procurar um advogado? Na verdade, eu estava cega todos esses anos. Eu acreditava muito no que eles falavam. Tinha esperança de que eles pudessem me devolver uma parte das doações para que eu pudesse me virar. Eu fui demitida da Record antes do tempo, porque eu tinha contrato até março. Eu fui demitida com uma mão na frente e outra atrás, porque eu assinei o contrato e não vi que não tinha multa rescisória. Fora que eu tinha doado na Fogueira Santa meses atrás todo o meu salário, o meu carro, porque eu tinha ainda um I30, eu acho que é isso, um I30 blindado, e eu tinha doado. Então eu fiquei sem carro, tive que financiar outro em 60 vezes de R$ 1.000, porque eu tinha dado o meu tudo para Deus. Já tinha ido mais de R$ 2 milhões em Fogueira Santa nos últimos 2 anos. E quando eu vi que eles me demitiram, com uma mão na frente e outra atrás, e me ignoraram, eu implorei para eles me devolverem pelo menos uma parte das doações para que eu pudesse abrir uma pequena empresa e pudesse me sustentar. Eu não sabia nem por onde começar, porque minha vida era a igreja. Foram 6 anos dedicados à igreja. Eu sonhava em ser missionária. Então, quando me dei conta que eu tinha sido sugada e depois não passei a ser mais útil para eles, eu me vi no fundo do poço, sem carinho, o amor e amparo deles.
e principalmente sem a preocupação com a minha alma, como tanto eles pregavam. Isso foi o que mais me machucou. O jornal pergunta para ela assim: conhece outras pessoas que foram lesadas na igreja? E ela fala assim: existem muitas pessoas que foram lá para ouvir a palavra de Deus, ouvir falar de Deus, para receber conforto. Normalmente, pessoas que estão sofrendo em desespero e acreditam que Deus vai fazer um milagre a partir do momento em que elas passam a dar, né? Elas vão dar o tudo delas para Deus. Só que eu vejo que Deus não é mágico, não faz cair dinheiro na cabeça da gente do nada. E eu vivi isso nos últimos meses. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar nada. Nós que temos que trabalhar e correr atrás. São poucas as pessoas que realmente vão te ajudar no momento em que você mais precisa. E ela fala aqui, ó, a Andresa Urach fala assim, ou melhor, o jornal pergunta para ela, o jornal O Dia pergunta para a Andresa, quais argumentos eram usados para te convencer a fazer essas doações para a igreja? Aí a Andresa responde, eles usam muito a palavra de Deus. Alguns versículos isolados da Bíblia, exemplo, Abraão deu seu Isaque, que era o próprio filho, para Deus e depois Deus devolveu Isaque vivo para ele. Eles usam também algumas histórias da Bíblia para dizer que você tem que dar tudo para Deus, que tem que tirar o chão dos pés, que você tem que ficar na total dependência de Deus. São palavras que induzem a gente realmente a dar tudo para Deus. E, no fundo, nos traz um temor, porque é como se, no fundo, você tivesse esse sacrifício, ou tivesse feito esse sacrifício para Deus. Era como se você não fosse digno para Deus. Então você se sente sutilmente manipulado e induzido a ficar no zero, acreditando que Deus vai, um dia, de alguma maneira, te restituir, nem que seja no céu. Mas sabendo que o altar não deve nada a ninguém e ninguém vai te desamparar na teoria. É na teoria. É teoria. Então eu quero que você analise cada palavra da Andresa Urach, o que ela está colocando aqui nessa entrevista e o que eu venho denunciando aqui nos últimos 5 anos. E nesse meu canal, que está há está 1 ano e 4 meses no ar, esse meu canal que está um pouco mais de 1 ano e 4 meses no ar, eu peço que você analise essas palavras da Andresa Urach. Será que é mentira? Será que é exagero que a Andresa Urach está falando? E o jornal O Dia pergunta para ela, você se arrepende de ter entrado na Igreja Universal? Aí a Andresa Urach responde, a minha família inteira frequenta a Igreja Universal há mais de 30 anos. Todas essas pessoas que estão lá dentro, na verdade, elas estão cegas, porque elas são movidas a pregações onde a gente é induzido a não frequentar outras igrejas. Será que é mentira isso? É mentira ou é verdade? Quantos anos o bispo Macedo chamou os pastores de borrabotas, chamou as outras igrejas evangélicas de biroscas da fé, chamou, ele ofendeu. Aí vem agora o tal do bispo Eduardo Bravo, o Eduardo Bravo, que eu já falei com ele no Instagram, mas ele não responde, não sei por que ele não responde. Por que você, Eduardo Bravo, não responde que você está com esse trabalho mentiroso do chamado Unigrejas, simplesmente para pegar o voto dos evangélicos? Por que você não responde? Por que o Macedo sempre falou mal das outras igrejas? E ela fala aqui, ó, será que é mentira isso? Vamos continuar aqui. E ela continua, Andresa Urach. Então a gente acaba ficando muito preso, até com medo de ser rebelde, porque eles falam muito que Lúcifer foi rebelde. Eles falam que Lúcifer foi rebelde, Andresa Urach, mas eles não falam que o bispo Macedo também foi rebelde. Porque rebelde é quem se revolta, quem se rebela. Eles falam de Lúcifer, mas não falam do bispo Macedo que se rebelou contra o bispo Roberto Macalister. O bispo Macedo que se rebelou contra o bispo Roberto Macalister, da Nova Vida. Eles não falam isso. Eles não falam que o primeiro revoltado da Bíblia foi Satanás e o que eles mais pregam é revolta, é rebeldia, é rebelião. Então você acaba tendo medo de sair da igreja e virar um Lúcifer. Eles usam muita palavra dizendo que você vai ficar endemoniado, que vai ficar
7 vezes pior do que quando você chegou na igreja. Existem pregações utilizando a Bíblia e o Velho Testamento que faz com que a gente fique com medo até de não frequentar a igreja. Quer dizer, você é condicionado a frequentar. Você é obrigado a frequentar a instituição. Ela fala aqui, se eles estivessem preocupados com a minha alma, eles tinham me devolvido pelo menos 100 mil reais dos 2 milhões que eu doei para abrir uma empresa para mim. O jornal O Dia pergunta, acredita que você vem sendo alvo de algum tipo de perseguição por parte da igreja? Aí a Andresa Urach responde, já vi no Facebook de um pastor da igreja falando de mim e usando a minha imagem, porque eles costumavam falar mal de todas as pessoas que saem da igreja. Olha aí, ó. Olha aí você que está me ouvindo agora. Será que é mentira isso? Será que isso não procede? Falam mal de ex-pastores, de ex-esposa de pastores, de ex-obreiros. Falam muito mal de todos que saem, porque acham que só a Igreja Universal que vai levar à salvação. Falam que os ex-pastores e ex-obreiros são caídos. Então, para que fazer campanha de resgate? Por que o Júlio Freitas, o bispo Júlio Freitas, genro do bispo Macedo, que já falou mal de brasileiro, já criticou brasileiro, não vou dizer xingou, porque ele chamou, mas para alguns pode ser encarado até como um xingamento, mas ele já falou mal de brasileiro, hoje já toma conta dos obreiros da Universal, e ele, para que fazer campanha de resgate se vocês chamam os ex de caído, chamou os ex de bandido, já fiz até uma live falando recentemente, e ela fala que falam muito mal de todos que saem, porque acham que só a Igreja Universal que leva a salvação. Eu não acredito que não sei, olha só, eu acredito, então eu acredito, ela está falando aqui que a Andresa Urach está falando, então eu acredito que não seja só eu que eles falam mal, e sim de todas as pessoas que um dia serviram a obra de Deus dentro da Universal e depois saiu. Na Universal, a Andressa, lá não se faz a obra de Deus. Na Universal não se faz a obra de Deus, se faz uma obra para Edir Macedo, para o homem. Eles pensam que estão fazendo para Deus, porque a obra de Deus consiste apenas em crer no Senhor Jesus Cristo. Só isso. Você não precisa pegar o que você tem, você não precisa viver como escravo da Universal, sem ter vida social, sem aproveitar a família, não se precisa nada disso. Mas é o que eles ensinam. Aí ela fala aqui, ó, para eles, a gente acaba sendo como Lúcifer, que foi rebelde, que não obedeceu, porque eles ensinam a gente a dizer amém para tudo. Eu represento muitas pessoas que passaram com o que eu passei. Aí o jornal O Dia pergunta assim, quando você comunicou que deixaria a igreja e disse que queria seu dinheiro de volta, o que eles disseram? Qual foi a reação da igreja? No início, eles disseram que iriam me devolver pelo menos uma parte, porque eu expliquei que eu tinha dado toda a minha aplicação, porque eu tinha R$1 milhão aplicado e eu me sustentava com a renda desse dinheiro. Quando eu expliquei que eu tinha doado tudo, mostrei todos os carros que doei. Olha os carros que a Andresa Urach já doou para a Universal. A Andresa Urach já doou um Porsche, uma Land Rover, tudo, e a única coisa que faltou doar e que não foi doado por pouco foi a minha casa. Eu sonhava fazer a obra de Deus e eles falam que para você ser missionária ou pastor dentro da Igreja Universal, você não pode ter nada no seu nome, só as suas roupas. Comenta aí, pessoal, no chat, pessoal. É verdade isso, pessoal? Comenta no chat aí, pessoal. Hein? Vê que a Andresa Urach está falando, pessoal, isso é claro. Claro que isso é verdade. O único que pode ter coisas no seu nome dentro da Igreja Universal é o Bispo Macedo, que, na verdade, ele é esperto. Na verdade, Edir Macedo é astuto e sagaz. A única coisa que está no nome do Macedo é a TV Record, que também foi comprada com dinheiro das doações. Para falar a verdade, o Macedo bota bispos para serem empresários.
Como eu coloquei recentemente no meu Instagram a foto do bispo do Rio de Janeiro, Jadson Egton Santos, o bispo Jadson, que só de patrimônio de empresas são mais de 240 milhões de reais. Bispo Jadson, que é sócio do Hospital Moriá. Então, o Bispo Macedo tem um laranjal, ele tem um laranjal de bispos à disposição dele. E os pastores não podem ter nada no nome deles. E Andressa, você realmente acreditou, infelizmente, que você seria uma missionária na Universal? A Universal já teve pastora, a Universal já teve missionária, mas o Bispo Macedo não dá espaço para mulher na Universal, Andressa. O Bispo Macedo não dá espaço para mulher, Andressa. Como é que ele dá espaço para você, Andressa? Infelizmente, eles enganaram você, enganaram outras. Não tem pastora na Universal, já teve missionária, teve alguma pastora lá, se não me engano, a Edna, que se tornou bispa dentro da Universal, mas não tem voz nenhuma, não tem região, não tem igreja, porque ele não dá espaço para a mulher. Para Edir Macedo, a mulher é secundário. Na verdade, a mulher na Igreja Universal, na visão do Bispo Macedo, é escrava do homem. Ela não tem vez, não tem voz. Por isso que a maioria das esposas sofre com problemas psicológicos graves. Eu posso afirmar isso para você, que dentro da Universal o que mais tem são esposos de pastor com problemas de depressão. Eu posso afirmar isso para você. E eu quero ver alguém me desmascarar. Eu quero ver alguém ser corajoso para vir falar comigo que não é verdade isso. O que eu mais recebo são relatos. E eu já cuidei por fora de casos de esposa com problemas psicológicos. Vamos continuar aqui. Muito bem, vai deixando o seu like, vai compartilhando o vídeo. Você que não é inscrito no canal, estou aqui ao vivo para falar sobre a entrevista que a Andressa Urach deu para o jornal O Dia do Rio de Janeiro. Ela coloca aqui várias questões e eu estou colocando aqui para as pessoas poderem assistir. As pessoas têm que analisar o que a Andressa falou. Porque eu já vi muita coisa que a Andressa publicou, tudo que ela publicou depois que ela saiu da Universal, eu vi tudo. Mas isso aqui me chamou a atenção, porque foi uma entrevista muito sensata que ela está falando. É algo muito verdadeiro que acontece nos bastidores. E ela fala mais aqui, ó. Olha o que ela fala aqui, ó. Então, eu sonhava servir a Deus e tinha feito até um exame de sangue para entrar na obra de Deus. Olha só, botaram a Andressa para fazer os exames para entrar para ser pastora. Eu fazia aulas de missionária para futuramente servir a Deus. Cadê aqui? No início falaram que iam me devolver o dinheiro e chegaram a me chamar lá. Eu fui, mostrei todos os documentos e provas das doações. Eles iam me devolver, mas houve provavelmente uma conversa interna com os líderes da igreja e houve a decisão de não me devolver porque iriam abrir precedente para outras pessoas pedirem de volta suas doações. Olha só o que a Andressa está falando. E é verdade. É verdade. Me disseram que se talvez eu tivesse ficado quieta e não falado nada, talvez eles me devolvessem. Mas como eu acabei demonstrando a minha indignação na imprensa sobre o que estava acontecendo, eles não teriam como me devolver. Fiquei muito mal. Se não fosse meu marido pagar as contas e o meu amigo Cacau me emprestar dinheiro, eu certamente nem sei o que teria acontecido naquele ato de desespero que eu estava. Acho que foi só isso que ela colocou aqui. Bem, eu quero dizer para você o seguinte. Primeira coisa, eu quero me dirigir aqui a Andressa Urach. Andressa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu poucas vezes falei de você no meu canal. Poucas vezes. Eu gravei uns 2 vídeos falando. Eu quero dizer para você que eu vou estar orando pela sua vida. Você sabe que eu desejo o melhor para a sua vida. E eu sei que você, independente da Igreja Universal, você ouviu falar de Jesus. E eu tenho certeza que ele vai conduzir. Ele vai abrir os seus olhos, vai te mostrar o caminho. Eu não sou ninguém para julgar suas atitudes, porque você simplesmente fez aquilo que você aprendeu, como todos nós. Mas eu quero dizer para você que Jesus é Deus, e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu não vou te julgar de forma nenhuma, mas eu quero dizer que o que aconteceu com você
Acontece com muitas pessoas. Eu testemunho isso e eu assino embaixo tudo que você falou. E eu quero dizer para as pessoas que estão me acompanhando aqui ao vivo, você que deu o seu carro, as suas coisas, fez transferência bancária, tem cheque, você fez transferência através de contas. Você pode provar isso, você pode provar. Eles prometeram para você, dizendo que a sua vida ia ser outra, que Deus faria alguma coisa, como eu já coloquei no meu canal o relato de um ritual de sangue que fizeram, você procura lá. E o bispo Macedo se viu obrigado a devolver o dinheiro. O bispo Macedo já devolveu o dinheiro de uma doação de um pai desesperado que mandou o relato para mim por áudio, que aconteceu até um ritual envolvendo sangue, porque na Universal o que mais acontece são rituais. Eles mesmos divulgam ritual sagrado, o pacto sagrado, o ritual não sei de quê. O que eles mais fazem são rituais que nada tem a ver com o evangelho da graça, da misericórdia. A Universal não é uma igreja. A Universal é uma empresa com CNPJ. E se você está lidando com uma empresa e você foi induzido a fazer uma doação na sua fraqueza, na sua debilidade, você deve procurar uma orientação jurídica. Você deve procurar um advogado. Se você tem como provar, dificilmente, se você deu em dinheiro, você consegue provar. Mas se você fez transferência, fez através de cheque, você deve procurar um advogado urgente. Deve procurar, porque enquanto você está doando, o Bispo Macedo continua ampliando o seu império, continua e criando métodos de se reinventar e continuar levando as pessoas a essa cegueira espiritual. Eu quero dizer a todos vocês que as denúncias vão continuar. Eu vou publicar o próximo vídeo que eu vou fazer. Na verdade, vão ser 2 vídeos. Domingo, amanhã, eu vou continuar falando sobre a farsa do dízimo, como eu venho falando todos os domingos no meu canal. Eu venho fazendo um estudo sobre a farsa do dízimo e eu vou também publicar conversa exclusiva. Uma conversa com a irmã, a dona Marion Terra, a mãe do Lucas Terra. O caso Lucas Terra foi um dos casos mais conhecidos, uma das piores barbaridades conhecidas no nosso país. O caso de um menino que foi queimado, violentado sexualmente, queimado vivo. E os principais acusados é um pastor e um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus na Bahia. Eu vou conversar com a mãe dele em breve, vou botar a publicação no ar. Você vai ver a conversa que eu tive com a dona Marion. Vai ser algo muito forte, vai ser algo que é necessário que as pessoas conheçam um pouco, e você vai perguntar a si mesmo, por que a Universal, há mais de 20 anos, paga advogados para defender os acusados de um crime tão bárbaro? E isso que nós temos que colocar. Se você não aceita a injustiça, se você quer dar voz a esse canal, nos ajude. Nos ajude, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tem aí uma maneira de você ajudar o canal, seja membro. Ajude o canal, porque nós aparentemente estamos sozinhos, mas a verdade está do nosso lado. A verdade é Cristo. Ele é a verdade. E Deus tem levantado pessoas de coragem para denunciar esses hipócritas, para denunciar essas instituições mentirosas, para que as pessoas sejam livres, assim como eu desejo que não somente ela, a Andressa, mas outros também sejam livres. Tá certo, meus irmãos? Quero agradecer às pessoas que estão comigo aqui no chat, até aquelas que entraram para criticar, aquelas que entraram aqui talvez para falar mal de mim sem me conhecer, mas eu estou orando também pela vida de vocês. Eu não tenho nada contra vocês, eu os amo e oro por todos vocês, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Amanhã tem vídeo que eu vou publicar, são 2 vídeos fortes. A farsa do dízimo pela manhã e talvez às 18 horas, na parte da noite, eu vou publicar a entrevista do ano, conversando com a dona Marion Terra, a mãe do Lucas Terra, e a gente vai conhecer um pouco dessa história, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!